mas isso não me tira o incômodo, porque eu sei que, infelizmente, não acontece com todo o grupo de 40 estudantes que sentam na minha frente, na minha sala de aula. Acontece com 2 ou 3. Eu estou querendo que aconteça com 20 ou 30, pelo menos. Senão com todos. Mas eu tenho que encontrar uma maneira de que a minha provocação com as questões filosóficas, dizendo a eles: olha, a filosofia tem alguma coisa realmente significativa para dizer, se faça de outro modo que não no tradicional, né, de vir aqui para o quadro, simplesmente botar aqui para aqui, o outro anote ali na minha frente, uma data, uma palavra, um nome, tudo assim. Alguns campos do conhecimento nos desafiam de forma que eu não saberia ainda dizer a vocês como enfrentar. Nós temos hoje também, na realidade, Newton procurou entender e decifrar, expressando nas suas equações que constituem um corpo da física clássica, além da realidade que Einstein nos disse: bom, olha, quando a velocidade é muito grande e as distâncias são muito grandes e as massas, os corpos são muito grandes, tudo se altera, inclusive o tempo. Todos provavelmente já ouviram falar no paradoxo, né, dos gênios, que um fica aqui na Terra e o outro toma uma nave espacial, né, e sai a viajar por um tempo de alguns anos, mas numa velocidade que seja uma fração já expressiva da velocidade da luz. E quando ele retorna, o irmão que ficou na Terra é muito mais velho do que viajou. Por que isso? Só uma equaçãozinha matemática, se nós tivéssemos tempo, eu faria aqui para você, que mostra claramente por que quando um corpo se desloca a uma grande velocidade, para este corpo o tempo passa mais devagar do que para nós que ficamos aqui, por assim dizer, em relação a este planeta estático. Embora este planeta, né, tenha uma velocidade de deslocamento em torno do Sol, e embora o próprio Sol, com todos os planetas do nosso sistema, também se desloque dentro da nossa galáxia, e a nossa própria galáxia se desloque, né, dentro desta parte do universo que nós estamos situados. Mas para além desta física de Newton, de Einstein, e depois da física quântica de Planck, se nós quisermos trazer um outro nome aqui que vale a pena, Schrödinger tem um livro interessante, um físico que deu uma das contribuições mais importantes para a física quântica, escreveu um livro que está traduzido e que vale a pena, se vocês tiverem curiosidade de examiná-lo. O que é a vida? Um físico escreveu sobre o que é a vida. Este livro, O que é a vida, segundo os biólogos, vocês vão encontrar nos comentários, entrem na internet e é fácil de encontrar isso. Segundo os biólogos, desse livro físico, Schrödinger, o que é a vida, mudou a pesquisa em biologia no século XX.
um biólogo. E também não é um filósofo. Mas, na verdade, o que ele fez foi escrever uma filosofia da biologia, que é a vida é uma filosofia da biologia. Eu pergunto, em qual a sala de aula de filosofia que se examinou ou que se examinará esse texto de Schrödinger sobre o que é a vida? Provavelmente, que eu saiba, ninguém fez isso. Eu tentei, dentro dos limites da minha capacidade de entender o próprio sentido da filosofia da biologia que Schrödinger desenvolveu nesse texto. Acho que todos já se deram conta de que nós estamos vivendo um momento diferente da história. E se é diferente do passado, é porque tem diferença no futuro. Nós todos continuamos carregando um relógio que marca o tempo numa dimensão física própria da física de Newton. Esse relógio é newtoniano. Esse relógio nos diz que a cada 60 segundos nós temos um minuto, a cada 60 minutos, uma hora, a cada 24 horas um dia, a cada 365 dias e alguma coisa a mais, nós temos um ano, por isso que de repente essa coisa a mais vira mais um dia nos anos bissexto, lá no mês de fevereiro. Mas esta forma de medir o tempo que cabe no meu relógio, que cabe no calendário, não tem mais a ver com a forma como nós culturalmente vivemos o tempo. O tempo está mudando. E nós estamos mudando junto. Não paramos para pensar nisso. Quando eu olho para a minha neta, fico prestando atenção nas coisas que ela faz, que ela diz, como ela reage em relação à realidade, como se dão as relações sociais dela com as crianças da idade dela, ou então com os adultos. Eu me dou conta que aquela criança não é a criança que eu fui. Eu não sei muito bem como lidar com ela. Eu tento aprender com ela. Vocês podem me dizer, mas nada disso interessa, isso não é filosofia. Desculpe. Para mim, isto é a filosofia no sentido mais radical que me interessa. Não me interessa a filosofia das obras completas, bem encadernadas, jogadas nas prateleiras das bibliotecas. Esta não me interessa. Não me interessam as discussões sobre se, mas será que esse termo aqui é um termo, essa palavra, esse conceito? Só me interessa, e eu preciso conhecer o conceito, o conteúdo do conceito, exatamente porque eu preciso transcender, eu preciso ultrapassar os limites daquele conceito. Mas não para ficar num movimento indefinido de retornar sempre sobre o mesmo conceito, como eu como estudante, tive tantas vezes, e como professor também tive tantas vezes, não só aqui nesse instituto, mas por todos os lugares onde eu passei, fiz essa experiência. Meu problema é como é que eu vou enfrentar os desafios da filosofia, não esquecendo que essa filosofia tem que
está presente. Eu tenho que saber o que Kant disse de errado. Um autor neurocientista escreveu O Erro de Descartes, Damasio, um português que trabalha em pesquisa nos Estados Unidos. Vale a pena ler o Discurso do Método, mas não vale a pena ler o Damasio antes. Quem quiser saber do erro de Descartes, vai conhecer Descartes, vai ler as meditações e as objeções às meditações importantes. As objeções que foram feitas a Descartes a seu tempo são extremamente instrutivas do pensamento de Descartes. Quem levantou problemas para Descartes a seu tempo o fez com mais competência do que aqueles que muito depois tentaram questioná-lo. Portanto, ler Descartes, ler as meditações e as objeções que foram feitas a Descartes, mas ler também o Discurso do Método. É quase um folheto o Discurso do Método. Mas na parte 4, na quarta parte do Discurso do Método, vale a pena ler e reler. E depois, não vou dizer para ler a Descartes da matemática, o criador da geometria analítica, o criador de uma geometria diferente da geometria euclidiana, me permite descrever matematicamente o movimento. A geometria de Euclides é uma geometria de corpos estáticos. A de Descartes é a geometria do movimento, mas ainda não é do movimento heraclítico, não é do movimento dialético, é simplesmente de um movimento porque, né, se vocês tomarem um livro de geometria analítica, vão ver que dá uma bolinha